Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Sem Enrolação. Eu sou a professora Beth e hoje nós vamos iniciar a nossa série de aulas sobre gráficos aqui no canal. Estou atendendo um pedido que foi feito aqui no canal de quando nós teríamos aulas sobre leitura e interpretação de gráficos, tá? Então essas aulas estão sendo feitas com muito carinho para vocês, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que essas aulas possam chegar a mais pessoas, ok? Vamos para a nossa primeira aula, então? Gráficos. Um dos meios mais utilizados para representar e analisar dados é expresso por meio de figuras denominadas gráficos. Entre os vários tipos de gráficos utilizados em estatísticas, nós veremos os gráficos de segmentos, os gráficos de barras e os gráficos circulares, que são os gráficos de pizza, ok? Os gráficos de segmentos. Nós seguimos o sistema de coordenadas cartesianas, tá? Que tem o eixo Y e o eixo X, ok? Todo gráfico ele tem que ter um título, tá? Aqui, por exemplo, nesse gráfico, audiência de 4 canais numa semana. Esse é o título do gráfico. Na coordenada aqui no eixo Y, nós temos a audiência em milhares e no eixo X nós temos os dias da semana, tá? Esse é um exemplo de gráfico de segmentos. Gráfico de barras, nós também utilizamos o sistema de cartesianas, ok? Também tem que ter um título. Temos também o eixo Y e o eixo X. E por último aqui, nós temos o nosso gráfico circular, que é o gráfico de pizza. Nós iremos estar vendo cada tipo de gráfico e nessa primeira aula nós vamos atentar ao gráfico de segmento. Porque os gráficos de segmentos eles são utilizados em geral para mostrar a variação de alguma coisa durante certo tempo. A escolha das medidas entre os dados depende do número de dados e do espaço que você possui para colocá-los. Vamos ver melhor aqui com um exemplo. Aqui nós temos um exemplo desse gráfico de segmento. Como eu falei para vocês, todo gráfico precisa ter um título. Usamos o sistema de coordenadas cartesianas. Então, eu tenho o eixo Y e tenho o eixo X, tá? Esse é o eixo Y, eixo X. Nesse eixo Y, nós temos a variação da população e no X nós temos a variação do tempo. O que eu falei lá para vocês? O importante é que para intervalos iguais, os espaços, as medidas, né, elas sejam iguais, tanto no eixo Y como no eixo X, tá? E também nós precisamos sempre colocar o título no gráfico, assim como a indicação do que representa cada eixo. O eixo X, que é o horizontal, é usado para mostrar a variação do tempo, nesse exemplo nosso aqui, e o eixo Y, que é o vertical, para mostrar a variação da população. Agora vamos analisar esse gráfico do exemplo e, através dele, a gente pode fazer uma série de análises acerca da população do Brasil entre 1900 e 1980. Hoje nós temos uma população de mais de 211 milhões de brasileiros, mas vamos ver naquela época qual que era a população no país. Qual que era a população aproximada em 1930? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico para a gente poder responder? Olha, 1930 está aqui e a população está no eixo Y. Aqui, 20 milhões, em seguida 30 milhões. Qual que é o ano que eu quero saber? 1930. Qual que era a população em 1930? Traçando aqui, nós vamos ter aproximadamente, então o gráfico vai pegar mais ou menos aqui, né? Nossa, saiu muito em cima, gente, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Que eu uso essa caneta, então vai ser bem difícil a gente estar traçando aqui, tá bom? Mas vamos lá. Ok? Então, vocês reparem que o meu gráfico ele não está pegando 40, ele está abaixo do 40 em 1930 e também está um pouco acima da metade de 20 e 40. Ou seja, na metade aqui
seria 30. Ele está acima da metade. Então, eu tenho aproximadamente uma informação aqui, uma informação que em 1930 a população era de aproximadamente quanto? 35 milhões. Certo? Porque repare o gráfico aqui mais uma vez. Aqui 20 milhões, a metade seria 30, está um pouco acima da metade. Está quase esbarrando aqui na barrinha de 40. Então, aproximadamente 35 milhões. A outra questão aqui que a gente está analisando. Em número de habitantes, o Brasil apresentou mais crescimento entre 40 e 60, 1940 e 1960, ou entre 1960 e 1980? Para a gente estar respondendo isso, nós vamos ter que voltar lá no gráfico e estar olhando a população dessas duas datas. Entre 40 e 60, ele está perguntando entre essa data aqui, entre 40 e 60. Em 1940, qual que é a população que o Brasil tinha? De 40 milhões. Em 1960, tá aqui, ó. 1960, qual que era a população aproximada? Se formos traçar aqui, olha, nós tínhamos uma população de quanto? De aproximadamente uns 61 milhões de habitantes. Se formos fazer o cálculo aqui, entre 40 e 60, nós tivemos um aumento mais ou menos, aproximadamente de 21 milhões. Agora, qual que é a outra data que ele dá? Entre 60 e 80. 60 e 80, vamos voltar. Se em 1960 a população era de mais ou menos 61 milhões, qual que era a população em 1980? Então, nós temos aqui, olha, de 1980, a população era mais ou menos de 120 milhões. 120 milhões. Então, de 60 a 1980, a população aumentou muito. Ela aumentou em torno de 59 milhões, certo? De 120 menos 61, vamos fazer a continha aqui. 120 menos 61, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 59 milhões. Então, 59 milhões entre 1960 e 1980. Então, qual que é a resposta lá? Em número de habitantes, o Brasil apresentou mais crescimento entre 1940 e 1960 ou entre 1960 e 1980? Claro que entre 1960 e 1980. Resposta: entre 1960 e 1980. Pare bem, porque aqui, entre 40 e 60, aumentou em torno de 21 milhões. E entre 1970 e 1980, aumentou em torno de 59 milhões. Então, bem dizer, o dobro de aumento de uma data para outra, tá? Agora, nós vamos ver o nosso exemplo aqui. Vamos construir o gráfico da variação da inflação aproximada no ano de 1988, de acordo com os dados da tabela. Então, nessa tabela, nós temos os meses, de janeiro a dezembro, e do outro lado, nós temos a variação da inflação. Uma inflação que em janeiro era de 16,51%, e em dezembro chegou a 28,7%. Foi um período que o Brasil passou por uma inflação altíssima. Talvez muitos de vocês que estão assistindo essa aula nem tinham nascido ainda.
Hoje a gente vive, por exemplo, uma inflação que está começando a aumentar, mas, por exemplo, mês anterior, que eu estou gravando esse vídeo, a inflação fechou em 0,95. E aqui em 1988, vocês estão vendo os dados de inflação acima de 2 dígitos. Né? Então, por exemplo, 16,51, 26,92. Inflação altíssima pela qual o país passou. Mas isso faz parte da história nossa e aqui nós estamos para analisar esses dados, ok? Então, vamos ver aqui no gráfico. Nós vamos traçar, para isso eu vou mudar a minha imagem aqui para não atrapalhar, tá? Então, nós vamos traçar aqui. Em janeiro, aqui, eu tracei o gráfico, utilizando o sistema de coordenadas cartesianas. Tenho o meu eixo Y, tenho o meu eixo X. No meu eixo Y, eu tenho a variação do tempo, né, que são os meses. E aqui, aliás, desculpa, aqui é a variação da inflação. E aqui embaixo a variação dos meses, do tempo, tá? Então, agora nós vamos traçar. Em janeiro vai ser aproximado, tá, gente? Porque quando eu uso um Excel, que eu jogo os dados, o programa me dá os dados tudo certinho. Aqui nós vamos fazer à mão mesmo, na caneta. Então, vamos lá. Em janeiro, nós tínhamos uma inflação de 16,51. Então, aqui no gráfico, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. 16,51. Ele não chegou a 17, tá? Muito menos a 18. Então, vai estar mais ou menos aqui. 16,51. Em fevereiro, a inflação foi 17,96. Fevereiro, 17,96. Então, quase chegou aqui no 18. Um pouquinho. Então, vou traçar onde? Vou traçar aqui. Tá? Aqui é a minha inflação. Em março, vou pegar o mês de março agora. Em março, a inflação foi de 16,01. Então, ela já caiu um pouco. Então, ela estava aqui, ó. 16,01. Estava aqui. 16,01. Em abril, ela subiu, foi para 19,28. 19, então quase que perto do 20, que a gente tem que ter essa noção de espaço aqui, tá? Então, quase 20%. Então, eu vou daqui. Aqui, quase 20. Nós fomos abril. Agora, maio, 17,78. Ela chegou a quase 18. Então, nós vamos pegar aqui. Quase 18. Em maio. Maio, junho, 19,53. Ela subiu um pouquinho mais, quase relou aqui no 20. Julho, 24,04, deu um salto. Então, 24,04, um pouquinho acima de 24. Vou até aqui. Julho, agosto, 20,66%. Então, ela já caiu. Foi um pouquinho acima do 20 aqui. Um pouquinho acima do 20. Tá? Aqui, inflação. Agosto, setembro, 24,01. Então, passou um pouquinho aqui do 24. Então, um pouquinho aqui, assim, bem pouquinho mesmo. Setembro. Vamos para outubro, 27,25. Já deu um aumento. 26 e 28. Metade que 27, certo? Ela foi para 27,25. Então, vou calcular mais ou menos aqui. Vou chegar a outubro.
tá? Outubro. Novembro, 26,92. Ela teve um pouquinho mais abaixo que outubro. Então, 26,92. Então, vou traçar aqui. Menos 27. Novembro. E dezembro, 28,70. Foi o período que ela esteve mais alta no ano de 1988. Então, 28,7. Então, ela vai estar aqui mais ou menos, olha. Quase 29, mas não chegou a 29. Aqui. Agora, nós vamos unir esses pontos e traçar nosso gráfico. E vamos ver o desenho. Então, aqui, a inflação caiu, subiu, caiu, subiu novamente, subiu, deu uma diminuída, novamente, e aqui, e ela subiu, fechando aqui. Então, o gráfico, ele deixa bem visual essas informações, ok? Essa foi a nossa primeira parte sobre gráfico, tá? E não perca as outras aulas, porque elas serão um complemento dessa primeira aula, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um comentário. Se vocês quiserem estar assistindo outras aulas aqui no canal também, é só colocar aqui que à medida do possível eu vou fazendo para vocês, tá? Como essa aqui foi um pedido, tá? E eu estou atendendo agora, tá bom? Meu muito obrigada, fico com Deus e até a nossa próxima aula. Não percam!